Glória a Deus, vamos ler Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão, o filho sábio, alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida. O rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos. O que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os touros. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Capítulo 10 começa falando que é uma série de provérbios de Salomão. Alguns fazem considerações acerca disso, mas que alguns provérbios talvez seja compilado, mas não exatamente dele. Mas o capítulo 10 vai nos fazer uma comparação muito clara entre o sábio e entre o tolo ou o estulto. Então, a palavra que nós queremos destacar no capítulo 10 de Provérbios é fazer diferença. O sábio precisa fazer a diferença. Isso é muito claro nas Escrituras, mas o Senhor Jesus, ele usa a linguagem de ser sal na terra e luz no mundo, justamente mostrando que Jesus não vai nos tirar do mundo, porque nós somos dele, no sentido literal do mundo que nós habitamos. Mas Jesus quer que nós façamos diferença neste mundo, ser sal e ser luz. A sabedoria, então, não é algo difícil de se perceber nas pessoas. A sabedoria vai ser percebida em nossas atitudes, em nossas palavras, na maneira de administrarmos coisas pequenas, coisas muitas vezes que no dia a dia
a maioria das pessoas fazem de uma forma, a sabedoria de Deus vai nos conduzir a fazer de forma diferente. Fazer a diferença. O servo de Deus é luz nas trevas. Isso faz muita diferença. Uma pequena luz. Ele é sal na terra. O sal faz muita diferença. Imagina aquela comida bonita, aquela carne bem assada, e você olha para ela e quando você vai mastigar não tem sal nenhum. E nenhum tempero. Você na mesma hora toma aquele susto, né? Nossa influência no mundo deve ser assim, deve ser uma influência que dá sabor, que preserva como sal, fazer diferença. E aí há muitas comparações, eu quero apenas destacar algumas. Primeiro, o sábio, ele vai abençoar a sua família, ele vai ser bênção na família, ele vai ser diferente na família. O versículo 1 diz, o filho sábio alegra o pai, o insensato é a tristeza da mãe. E aí, irmãos, independente, às vezes até quando os pais não conhecem o Senhor, quando nós temos o temor de Deus, nós vamos abençoar a nossa família, ser bênção dentro do nosso lar. Esse é um dos mandamentos bíblicos mais claros, sabe? Você vai perceber que você está crescendo em sabedoria, não é porque você está mais inteligente, porque você está alcançando mais prosperidade, seja fama ou seja dinheiro, mas é quando você consegue abençoar a sua casa. Você consegue alegrar os seus pais pelas suas atitudes, respeito, consideração, amor, submissão. O sábio vai abençoar a sua casa. A exceção bíblica no Novo Testamento é que muitas vezes por causa de Jesus nós vamos entristecer pais que não querem caminhar com Jesus, mas nós vamos entristecer por causa de Jesus, não por causa de dureza, de coração, orgulho. Alguns se convertem e dizem, não, agora eu sou de Jesus e eu não quero nem saber da minha família. Isso é falta de Jesus, é falta de conhecimento da palavra, porque o sábio vai abençoar a sua família. Os filhos vão abençoar os pais vão ser bênção para os filhos. Uma das distinções que a sabedoria de Deus vai nos levar a fazer é como vamos ver a família. Precisamos ser bênção dentro de casa. Em segundo lugar, o sábio vai administrar bem os seus recursos. Os seus recursos, todo recurso que vem à mão de quem tem sabedoria de Deus, vai ser administrado de maneira diferente do ímpio. Gente, o reino de Deus vai influenciar a nossa vida em tudo que a gente faz. Imitar Jesus não é você vir à igreja. Imitar Jesus não é você, de repente, mudar suas roupas apenas, mas imitar Jesus é você revelar o seu caráter em todas as suas atitudes, até na maneira que você administra os recursos. O versículo 2 diz, os tesouros da impiedade para nada aproveita, né? Mas a justiça livra da morte, falando aí pessoas que têm lucro injusto, né? Há outros textos que mostram aí até a maneira que a gente vai trabalhar. O versículo 4 diz, o que trabalha com mão remissa empobrece, a mão do diligente vai enriquecer. Então a sabedoria de Deus vai influenciar a maneira que eu trabalho, a maneira que eu administro os meus recursos. A Bíblia diz que nós devemos ter recursos para nos manter e para ajudar outras pessoas. O sábio vai receber essa direção de Deus, não tenha dúvida. Não é sábio acumular dinheiro só para você, ou gastar mais do que você ganha. É falta de sabedoria de Deus. Não é sábio você administrar recursos pensando apenas em você. Não é sabedoria. Porque a sabedoria nos faz ver a vida como Deus vê. E Deus nos vê como família, comunidade. Deus nos dá recursos para também abençoar outras pessoas. E isso abençoa muito a gente também, né? O versículo 5 fala que a junta no verão é sábio. Ou seja, o sábio ele vai saber guardar recursos. Guardar recursos, não pensando na tragédia, ou pensando em quando ficar doente, como algumas pessoas viram, até mesmo pessoas extremamente apegadas ao dinheiro, avarentos, porque não, temos que ter. Não, mas nós temos que ter recursos para investir. Recursos para os dias mais apertados, para alguns imprevistos. O sábio então vai administrar os seus recursos debaixo de prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fazemos diferença até na maneira que a gente administra tudo isso. Terceiro lugar, o sábio ele acata a palavra de Deus, ele aceita, ele recebe bem os mandamentos do Senhor. O versículo 8 diz, o sábio de coração aceita os mandamentos
mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. E aí aqui fala de testemunho, fala da memória do sábio, fala sobre a bênção sobre a cabeça do justo, versículo 6. Irmãos, aceitar com alegria os mandamentos de Deus. O texto chega a dizer que o sábio, ele tem alegria, prazer em aceitar a palavra de Deus, em ser exortado. Como você se sente quando é exortado? Mais para frente nós vamos falar mais disso, porque Provérbios fala disso o tempo todo. Há pessoas que elas são simpáticas, educadas, enquanto a gente não a contraria. Você conhece uma pessoa de fato quando você diz não a ela. Aí você conhece verdadeira face, oculta. O sábio, ele acata os mandamentos, ele recebe bem a palavra de Deus, ele recebe com alegria, ele quando é exortado, às vezes nós até ficamos envergonhados em algum momento, mas a gente ouve com atenção. Você está no trânsito, sem cinto, e aí o policial te para e fala, você está sem cinto, qual é a sua reação? Deveria ser se desculpar e colocar o cinto. Mas alguns soberbos começam a arrumar desculpa e até mentem, né? Ah, não, é porque eu tinha colocado agora, ou então ficam com raiva do policial, esse homem atribulado. Não, amado, ele é um mensageiro de Deus para poder tratar com a nossa imprudência, né? Então, irmãos, o sábio vai começar a ter prazer de ser exortado, de ouvir conselho, de procurar ajuda. Ele acata os mandamentos de Deus, ele aceita, mesmo naqueles momentos que somos exortados e que nos dói, às vezes, no coração, uma palavra dura, mas às vezes uma palavra dura nos tira de grandes tragédias, nos tira de prisões. Uma palavra objetiva e direta, às vezes, nos cura, quando a gente recebe bem. Às vezes o que nós estamos precisando é ouvir uma boa verdade de Deus, e não aquelas coisas que nos agradam. O sábio, então, vai fazer distinção nesse sentido, ele vai ser diferente, quando você exorta. Por isso a Bíblia várias vezes fala, exorta o sábio, e ele vai te amar. Agora, algumas pessoas, nós até paramos de exortar. Nós paramos. Ah, pastor, mas vocês não podem fazer isso. Deus faz isso. A Bíblia diz que Deus, ele exorta o filho a quem ele ama. Deus, ele para de nos exortar. O Espírito Santo para de nos convencer se a gente começar a endurecer o coração durante muito tempo. Chega uma hora que o Espírito Santo não nos convence com tanta intensidade. E aí o arrependimento vem por uma graça de Deus. Às vezes uma palavra Deus vai e usa, nos lembra. Mas é tão bom ficar sensível à voz de Deus. Amém? O sábio, ele recebe bem. E aí mais uma comparação, talvez a última ou penúltima. O sábio, ele faz distinção na maneira que ele usa os seus lábios, na maneira dele falar. Isto é uma das coisas mais fundamentais na Bíblia e em Provérbios. Várias vezes no texto vai dizendo que os lábios prudentes, versículo 13, os lábios prudentes, ele se acha sabedoria. Versículo 14 diz, os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Olha a distinção que a Bíblia faz entre o sábio e o nécio naquilo que eles falam. Nós revelamos quem somos muito no nosso falar, e hoje até no digitar, né? Na maneira que a gente se comunica, no que a gente fala, como a gente fala, sobre o que a gente fala, sobre quem a gente fala, e quando a gente não fala. É sabedoria ficar calado em muitas ocasiões. O texto fala isso sobre as pessoas que difamam, e isso é algo terrível e constante na natureza humana. Fala muito sobre isso o livro de Provérbios, versículo 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. E o versículo 19 nos exorta dizendo, no muito falar, não falta transgressão. Parece que a Bíblia está dizendo que quando a gente fala muito, a gente vai errar mais. No muito falar, mas o que modera os lábios é prudente. Versículo 21 diz, os lábios dos sábios apacentam a muitos, ou seja, traz alimento para as pessoas, alimenta, edifica, abençoa, mas os lábios do insensato, versículo 21 diz, por falta de senso morrem os tolos.
Precisamos ser sábios no falar e sábios no que nós ouvimos. Porque às vezes nós não falamos, mas paramos para ouvir palavras imprudentes, de difamação, de calúnia, ou às vezes de exposição de verdades, mas que não cabem a nós ouvir e nem pertence a nós o lidar com aquela situação. Nós devemos ser sábios no falar. Tiago, lá na carta que ele escreveu, o irmão de Jesus, ele chega a dizer que o homem que controla os seus lábios é capaz de controlar o seu corpo todo. E diz para nós que é importante ser tardio no falar e pronto para ouvir. Precisamos ouvir mais e falar menos. A sabedoria no nosso falar. E aí há várias expressões de bênção nesse texto, a gente não tem como falar de tudo isso agora, mas várias vezes vai falar que quando nós fazemos distinção com a nossa vida, quando a gente age com sabedoria, nós vamos fazer diferença nesse mundo, e a bênção de Deus vai vir sobre a nossa vida. Há uma bênção de Deus para aqueles que decidem ser diferentes. Nós precisamos decidir não tomar a forma do mundo. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com este século. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz isso. E o verso 22 de Provérbios 10, quero concluir só lendo ele, dizendo: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Porque o texto bíblico mostra para a gente que, na verdade, aí o versículo 27 também, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Na verdade, quando a gente decide agir com sabedoria, Deus vai nos abençoar, e Ele vai nos enriquecer, Ele vai nos dar longevidade. E os irmãos sabem que esse enriquecer não é simplesmente ter mais recurso financeiro, dinheiro, material, mas você vai ser rico da presença de Deus, do sustento de Deus, da verdade de Deus, da saúde de Deus no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, e certamente a sua vida será prolongada. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os nossos lábios sejam sábios, a nossa maneira de administrar o dinheiro, a vida, os recursos, a família seja diferente desse mundo. Assim possamos revelar Jesus através da nossa vida. Amém.